Bom, boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. Então, hoje nós começamos um tópico ligeiramente diferente do anterior, no sentido que continuamos a tratar cadeias de Markov com tempo discreto, porém a gente vai permitir que o espaço de estados, que a gente chamou de S, né, seja infinito. Tá? Então, o S para nós agora vai ser um conjunto infinito, porém enumerável, tá? Então, para quem não lembra, o que eu quero dizer com isso é que tem uma bijeção entre S e os naturais, 1, 2, 3, etc. Você pode contar os elementos de S. Então, exemplo simples, Z, Z2, Z3, ZD, qualquer que seja o D, são conjuntos enumeráveis, né? Exemplo que não são enumeráveis, né? O intervalo 0,1, por exemplo, né? Então, aqui, intervalo 0,1. Né? Não é enumerável, certo? Ou seja, quando a gente olha sequências binárias de comprimento n, a gente tem um conjunto finito. Quando a gente olhar sequências binárias infinitas, a gente tem um conjunto não só infinito, porém não enumerável, que são a mesma coisa que os reais, no intervalo 0. Tá bom? Bom, então, não vai ter alguma diferença importante, por isso fica tratado como um tópico separado, né, do caso finito. Se vocês lembram, em vários momentos a gente utilizou que o S era finito para fazer certas estimativas e definir a medida estacionária. Né? Então, não só quando a gente pensava como matriz finita e usava Perron-Frobenius, mas mesmo depois, quando fizemos usamos métodos mais probabilísticos. O fato que o S era finito era importante, e a gente vai ver agora que tem algumas diferenças relevantes, tá? Mas então eu tenho uma situação parecida, eu tenho uma cadeia de Markov a tempo discreto, com espaço de estados S. E ela tem matriz de transições, né, que dá as probabilidades de passar de I para J em um passo. Então, vem dada por uma matriz agora infinita, né? PIJ é maior ou igual a 0 para todo IJ, e a soma, quando eu fixo cada I, a soma em J é 1. Né? Essa soma aqui envolve um conjunto infinito, porém, como tudo é maior ou igual a 0, não importa a ordem em que você soma, né? Então, está bem definida a soma sempre, e é a condição que a gente tem que a soma é 1. Né? Porque quando a gente faz a soma de uma série, a gente sabe que pode ter problema se os termos da série trocarem de sinais, né? Então, é preciso dizer em que se está falando de convergência. Mas aqui, tudo é maior ou igual a 0, então não tem problema. Você pega qualquer conjunto finito, subconjunto finito de S, chamemos SK, que quando K vai para infinito, converge a S, e você soma em SK, depois você vai dar um número, que quanto maior o K, maior esse número, quando o K vai para infinito, esse número vai para 1. Bom, em cada linha é um conjunto enumerável, sem perda de generalidade, você pode pensar que é 1, 2, 3, etc., e você está fazendo a ordem usual, a enumeração usual, porque ele tem uma enumeração. Tá bom? Então, como antes, a gente define as probabilidades de transição em N passos, que aqui, por pouco tempo, eu vou colocar esse N aqui embaixo, Pn e J, que é a probabilidade de xn igual a J, dado que x0 é I. Tá? Então, é claro que se o Nzinho aqui for 1, isso aqui é exatamente o que eu chamei de P de IJ, né? A probabilidade de passar de I para J em um passo. Quando a gente vai olhar M mais N, né, a gente sempre pode pensar, então você está querendo passar de M de I para J em M mais N passos. Você pode calcular essa probabilidade decompondo aonde você está
no tempo m, tá? Depois de m passos, porque tem m mais n. Aí eu olho um tempo intermediário, que vamos chamar de m, e eu tenho que somar todos os possíveis valores de m, já que não existe nenhuma condição aonde ele tem que estar em m, como a gente fez no caso finito. Tá? Só que agora a soma aqui é infinita. Bom, essa probabilidade a gente sabe, do mesmo motivo no caso finito, a gente pode escrever assim, é a probabilidade xm igual a k e xm mais n igual a j. Eu posso escrever a probabilidade condicional de passar de k para j, né? Eu tenho duas condições, uma que já estava aqui, a outra que eu estou colocando, e a probabilidade saindo de i chegar em k, em m passos. Né? Então, exatamente a mesma conta que a gente fez no caso finito. Né? Você põe uma coisa intermediária no tempo m e você soma todos os possíveis valores. Né? Tá aqui, você está interessado, tá aqui o tempo 0, está aqui o tempo m, e está aqui o tempo m mais n. Né? Isso, o seu interesse é qual a probabilidade saindo de um estado I, aqui, chegar num estado J aqui. Aqui não está dito nada. Aqui, opa, meu risco saiu muito torto. Bom, então você soma todos os possíveis valores, etc. Soma todos aqui. Bom, meu risco saiu mal, mas enfim, todo mundo acha que entende. Já fizemos isso. Tá? Então, essa probabilidade condicional aqui, vezes essa outra. Bom, essa aqui é aquilo que a gente chamou PIK, né? A probabilidade de passar de I para K em M passos, que nós chamamos PM de IK, por definição. E essa aqui, aí entra a propriedade de Markov. Você pode esquecer quem era X0, porque sabendo que Xm é K, a probabilidade de Markov te garante que você pode esquecer. Então, é a probabilidade de passar de K para J, do tempo M para o tempo M mais N. Como nós vamos assumir que é homogêneo, por isso que a gente está chamando a cadeia de Markov, eu até poderia ter escrito aqui o homogêneo, mas como antes, né, a única diferença é essa infinita, isso aqui é simplesmente Pn de K para J. Então, a gente viu que aqui a gente tem exatamente o produto PM e K, PNKJ, ou seja, a matriz PM vezes a matriz PN. Tá? Essa equação, que tem um nome, que eu deveria ter dado esse nome lá no começo, não dei, Chapman-Kolmogorov. Ela diz que o P, pensando no M aqui como um índice, é o tempo, é como é o que chama um semigrupo de matrizes. No tempo M mais N é o produto tempo M e o tempo M. Tá? Bom, decorre imediatamente que Pn é simplesmente a matriz P elevada a N, como a gente já tinha falado antes, no caso finito. Tá? Então, só que eu tenho uma matriz infinita, e aqui eu tenho o produto usual, linha por coluna. Tá? Então, lembrando que essa soma é sempre infinita. Tá? Bom, vamos começar vendo algum exemplo que a gente vai querer dizer alguma coisa. Comecemos por um bem simples, né? Então, eu estou olhando os inteiros não negativos, 0, 1, 2, aqui, né? 0, 1, 2, numa linha, uma semi-reta, vamos dizer, mas é enumerável, só os inteiros. E vamos pensar que eu dou um pulo para a direita com probabilidade P, dou um pulo para a esquerda com probabilidade 1 menos P, e quando eu estiver aqui no 0, vamos dizer que eu dou um pulo para a direita com probabilidade P e fico parado com probabilidade 1 menos P. Então, vamos chamar isso de passeio aleatório em S, com fronteira parcialmente refletora. É o análogo do que a gente falou antes, no caso finito, em que eu tinha duas fronteiras. Agora eu só tenho uma, porque eu estou permitindo ser infinito de um lado. Tá bom? Então, bom, da mesma forma que antes, tem muitas coisas que vão ser exatamente como a gente tinha no caso finito. Uma delas é a definição do que é um estado recorrente. Um estado vai ser recorrente se você sempre volta. Com probabilidade 1, saindo desse estado, você volta com probabilidade 1. Tá? Então,
usando a notação que já tínhamos usado, tal mais i é o mínimo dos n's maiores ou iguais a 1, tal que xn é igual a i. Então, isso aqui eu estou querendo dizer a probabilidade de você voltar ao i, dado que começa em i. Esse índice aqui embaixo representa o estado inicial. Tá? Toda a notação continua sendo usada. Tá? Então, a definição de recorrente é a mesma que a gente tinha dado antes. E, se você lembra como nós provamos isso aqui no caso finito, você imediatamente se convence que vale exatamente a mesma coisa que no caso é S infinito. I vai ser recorrente se você, a soma em N de Pn de II for infinita. Tá? Por quê? Bom, porque aqui está dizendo que saindo de I, você volta a I num tempo finito. Aí você olha esse tempo e, de novo, você volta no tempo finito. Então, você, saindo de I, você volta a I infinitas vezes. Tá? É isso que, se I é recorrente, é o mesmo que dizer que você, começando em I, retorna a I infinitas vezes. E isso que está aqui é o número esperado, é o valor esperado do número de retornos. E se uma variável é infinita, o valor esperado dela também é infinito. Então, e a recíproca também é tá bom? Então, isso aqui é exatamente o mesmo que a gente viu no caso finito, não tem diferença. E esse aí critério é útil porque ele é um teste bastante prático para a gente ver se um passeio, em muitos exemplos, né, caso simples, se o processo é recorrente ou não, se o estado é recorrente ou não. Tá? Bom, se em vez de eu estar só na semi-reta eu estiver em Z, né, eu posso fazer em Z também, né, não tem nenhuma restrição, né. Então, aqui nesse exemplo 2, eu vou olhar Z, né, vou olhar aqui Z. Meu, tá ruim, né? Eu que tô ruim, não é um negócio. Aqui, tá? Então, vamos dizer que eu tenho aqui a minha... Tem horas que esse negócio é muito... A distância que você tem que estar para ele escrever é muito... Então, eu estou na reta. Ops. Agora é semi-infinito. Infinito, não é só semi-infinito, é infinito dos dois lados, tá? Em Z. E você estando no estado I qualquer, X que eu chamei, você pode ir para o vizinho da direita ou para o vizinho da esquerda. Só isso que você pode fazer em um passo, tá? Ou seja, em cada linha, a matriz tem apenas duas coordenadas, duas colunas que ela não é zero. É muito parecido com o que a gente fez antes, tá? Então, eu posso ir de x para x mais 1 com probabilidade P, ou posso ir para x menos 1 com probabilidade 1 menos P, e vou pensar que o P é qualquer número entre 0 e 1, obviamente excluindo o 0 e 1, porque não tem interesse. Vou chamar de tendencioso em geral, porque ele é tendencioso, vamos dizer, se o P for diferente de meio, mas vamos chamar assim, de modo genérico, não importa. Bom, aqui tem uma coisa bem simples que a gente pode aproveitar daquilo que vocês sabem de cálculo das probabilidades, tá? Que é o seguinte, eu posso visualizar essa cadeia Xn como sendo o seguinte, em cada momento eu salto mais 1 ou menos 1, com probabilidade meio e meio. E isso é totalmente independente do que eu já fiz até agora. Então, eu posso representar a minha cadeia Xn como sendo a posição inicial mais uma soma de variáveis aleatórias que vão ser independentes, identicamente distribuídas, que vão ter probabilidade de P de tomar o valor mais 1, de probabilidade 1 menos P de tomar o valor menos 1. Né? Se M é simplesmente o passo que eu faço para passar do xm menos 1 para o xm.
tá? Porque eu estou dizendo que cada vez, não importa quem seja o x, né? Por que são independentes? Porque não importa quem seja o x, essa probabilidade aqui é sempre P1 menos P. Tá bom? Então, eu tenho a minha cadeia obtida como soma de variáveis independentes, né? No caso particular de uma cadeia. Tá? Obviamente, se P não for nem zero nenhum, a cadeia é redutível, né? No caso, P igual a zero ou P igual a 1 é desinteressante e também, certamente, não seria redutível, porque você só pode andar numa direção. Tá bom? Então, esse é um exemplo para o qual a gente vai voltar já já. Tá? Outro exemplo que nós vamos também querer olhar hoje você faz a mesma coisa que ele está fazendo aqui, só que em dimensão maior, em ZD. Então, ZD é Z vezes Z vezes Z, o produto cartesiano. Então, se eu estou pensando D igual a 2, eu estou simplesmente numa rede quadrada em dimensão 2. Tá? Onde cada é um grafo, posso pensar num gráfico, que cada vértice é simplesmente um ponto em R2 com as coordenadas inteiras, tá? Então, agora é o análogo de antes. Em uma etapa, eu escolho um dos vizinhos ao acaso e pulo para o vizinho, tá? O meu grafo é infinito agora. Mas eu tenho 2D vizinhos e eu posso passar para qualquer um deles com a mesma probabilidade, que vai ser, então, 1 sobre 2D. Tá? Então, você pode representar assim, você tem os vetores unitários canônicos de RD, né? O vetor que é zero em todas as coordenadas, exceto uma, na qual ela vale 1. Então, ele aponta na direção da iésima coordenada positivamente. Então, as suas transições possíveis são essa. Dado um x qualquer, você pode passar para x mais EI ou para x menos EI. Então, você tem duas opções de se mover na coordenada I, mantendo todas as outras paradas. Né? Como são duas, e você tem D dimensões, então você tem 2D vizinhos, então, para que tudo fique, a soma de 1, que fique tudo certinho, cada um desses números tem que ser 1 sobre 2D. Então, em dimensão D igual a 2, eu tenho 4 vizinhos, eu estando aqui, eu pulo para um desses 4 com probabilidade 1/4, tá bom? É a mesma coisa que o anterior, é como se eu estivesse somando variáveis aleatórias I e D, só que essas variáveis, elas tomam valores nesses vetores EI, nesses EIs ou menos EI, né? Tenho 2D valores com probabilidade 1 sobre 2D em cada um, tá bom? Então, esse é um exemplo qual a gente vai querer dizer alguma coisa hoje. Um outro exemplo bem simplesinho também, sobre o qual vamos querer dizer alguma coisa e depois olhar situações um pouco mais gerais, especialmente em tempo contínuo, é a seguinte coisa: você imagina que você tem um sistema que tem um único servidor, né? Sei lá, o caixa do banco só tem um caixa, né? Caixa automático, em geral, só tem um ali, fica todo mundo na fila, certo? Então, vai ter um certo número de pessoas nesse seu sistema. O número de pessoas vai ser, bom, se tiver um sendo atendido aqui, vai ser um que está sendo atendido e aqueles que estão esperando, se tiver alguém esperando. Tá? Então, vamos chamar de XN, o número de clientes no sistema, no tempo N. Vamos dizer que a gente está olhando o tempo de modo discreto, né? A cada unidade de tempo é alguma coisa que a gente fixa, sei lá, minuto, não importa muito aqui, tá? Mas vamos pensar assim que eu tenho uma unidade de tempo que está fixada, eu estou olhando em múltiplos dessa unidade de tempo. Tá? E vamos supor duas coisas que simplificam bastante, que são simplificadores nesse seu modelo. Vamos supor que em cada unidade de tempo que você está observando, sua fila, duas coisas podem acontecer, e elas, de fato, são independentes. Pode chegar um novo cliente, e isso tem probabilidade P de acontecer.
E também, se tiver alguém sendo atendido, esse atendimento pode ser concluído, e vamos supor que isso tem probabilidade alfa de acontecer. Então, P e alfa são números entre 0 e 1, e vamos supor que as chegadas é totalmente independente dos atendimentos. Tá? Então, se você imagina que é um caixa que tem alguém atendendo, essa pessoa ela não vai correr mais, vai fazer o trabalho mais rapidamente, devido ao fato que a fila está longa. Ela não vai se importar com isso. O tempo de atendimento de cada cliente ser completado ou não durante a unidade de tempo que a gente está olhando, tem sempre a mesma probabilidade, que vamos supor que seja alfa. Tá? E vamos desprezar qualquer coisa que possa complicar esse modelinho simples, já que ele é muito simples, porque é em tempo discreto. Então, vamos imaginar que chegadas múltiplas, que numa unidade de tempo, chegar mais de um cliente, a gente despreza. Ou que isso tem uma probabilidade muito pequena, ou simplesmente não vamos olhar. Tá? Se chegar mais de um, não importa, só vai ficar um. Tá bom? Então, temos um modelo que acontece isso. O mecanismo pelo qual o xn, que vão ser as variáveis aleatórias, evolui é esse. Ele pode crescer de 1, né, do tempo n para o tempo n mais 1, pode diminuir de 1, pode ficar igual. Tá? Mas o que faz ele evoluir são essas duas coisas. Desculpa. Se chegar um novo cliente, ou se alguém que está sendo atendido for embora para casa, tiver o seu atendimento completo, tá bom? Então, o nosso S vai ser também 0, 1, 2, etc. Vai ser o número de clientes no sistema. Pode ser 0, porque pode ser que está vazio, não tem ninguém na fila, não tem ninguém atendendo. É um horário que acabou tudo, tá bom? Então, qual é a matriz de transições? Bom, se eu tiver 0, significa que não tem ninguém sendo atendido, não tem ninguém na fila, eu posso passar para 1 apenas, se chegar alguém. Ou então eu posso continuar no 0, se não chegar ninguém. Tá? Só tem essa opção, porque não tem ninguém sendo atendido. Agora, se eu tiver num estado I, que é maior ou igual a 1, ou seja, tem I indivíduos no sistema, I maior ou igual a 1, isso significa que tem 1 sendo atendido e I menos 1 na fila, esperando. Tá? I menos 1 pode ser 0, não tem problema. Tá? Mas tem pelo menos 1 sendo atendido. Então, ele pode ir para I menos 1 se aquele indivíduo que estava sendo atendido tiver o seu atendimento completado durante essa unidade de tempo, né, tiver um atendimento completado, que tem probabilidade alfa, e não chegar ninguém. Então, e nós estamos supondo que essas coisas são independentes. Se elas são independentes, a probabilidade fica simplesmente o produto. Né? É como se você imaginasse que você tem umas moedas para uma coisa e outras moedas para outra coisa, e elas não têm nada a ver uma com a outra. Tá? Não são moedas, mas a gente está modelando como se fosse mais ou menos a mesma coisa. Tá? Então, ele vai diminuir de 1 se alguém completar o atendimento, né, e não chegar ninguém. Bom, ele vai aumentar de 1 se acontecer exatamente o contrário nas duas coisas, né? Ou seja, aquele indivíduo que estava sendo atendido ainda não liberou o servidor, né? Então ele continua lá e chega mais alguém. Então fica isso, né? 1 menos alfa vezes P. Com a probabilidade complementar dessas duas coisas, você vai ficar parado, né? Então vai ficar parado 1 menos a soma dessas duas coisas, porque nós estamos desprezando qualquer outra coisa, desprezando chegadas múltiplas, desprezando que alguém conclua 2 atendimentos numa unidade de tempo. É como se a gente estivesse escolhendo a unidade de tempo de modo adequado, de modo que essa aproximação faça sentido, tá bom? Então, a probabilidade de ficar parado vai ser 1 menos a soma dessas duas coisas, 1 menos alfa vezes P, menos alfa vezes 1 menos P.
Aí você faz a conta rapidamente, né? Primeiro você sabe que a soma desses dois números é menor ou igual a 1, porque tanto alfa quanto p são menores que 1. Você faz a conta rapidamente e vê que isso aqui fica, né, 1 menos p aqui, que vai juntar com esse outro, e o P alfa que vai sobreviver aqui. Então, fica isso. P alfa mais 1 menos P vezes 1 menos alfa. Né? Ou seja, chegou alguém, a interpretação é simples, né? Chegou um novo cliente na fila, porém, aquele primeiro foi embora. Então, ficou igual. Ou não chegou ninguém e aquele primeiro continua lá. Então, continua tudo como antes. Nesse aqui, trocaram dois indivíduos, né? Mas você não está olhando os indivíduos, só o número. Nesse aqui não aconteceu nada. Todo mundo está lá do jeito que estava. Então, nos dois casos, o I vai ficar igual. Então, você tem aqui uma cadeia de Markov, nesse caso, que está em 0, 1, etc. Né? Ela pode ir para frente, pode ir para trás e pode ficar parado. Então, a diferença dela em relação a esse aqui que a gente falou antes aqui, é que ele está podendo ficar parado, né? Como a gente falou das cadeias de nascimento e morte. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Uma cadeia de nascimento e mortes, só que o S agora é infinito. Né? Então, isso aqui, claramente, é um caso particular da extensão daquilo que a gente falou na última aula, cadeias de nascimentos e mortes. Né? Você pode ir para frente com probabilidade PI, você pode ir para trás com uma probabilidade QI, você pode ficar parado com probabilidade RI. Tá? Bom, algumas das coisas, dos conceitos e resultados são exatamente como no caso finito. A noção de classes de comunicação, né? A relação de equivalência. Dois indivíduos se comunicam se saindo dois estados I e J se comunicam, se saindo de I você tem probabilidade positiva de chegar em J, e saindo de J tem probabilidade positiva de chegar em I. Então, aí eles estão tem uma relação de equivalência, que era I e J se comunicam, é uma relação de equivalência, não dependia do S ser finito, tá? E o conceito de irredutibilidade é exatamente como antes, né? Só tem uma classe de comunicação. O conceito de periodicidade também é exatamente o mesmo de antes, tudo é como no caso finito, isso aqui não tem diferença nenhuma, tá? Exatamente se aplica como no caso finito. E, da mesma forma que a gente viu no caso de S finito, que se I e J se comunicam, se eles estão na mesma classe de equivalência, então, ou os dois são recorrentes, ou os dois são transientes. Tá? Que ser transiente ou ser recorrente é constante em cada classe. É exatamente o mesmo argumento do caso S finito. Então, isso aqui tudo, nada fica diferente, exatamente como no caso finito. Qual vai ser a primeira, uma diferença importantíssima que vai acontecer agora? No caso, quando S for infinito. Se você lembrar algumas coisas que a gente viu nas primeiras aulas, vai ficar evidente. Uma das coisas é possível agora a gente ter uma cadeia irredutível, aperiódica, mas isso aqui, a probabilidade está no estado I não convergir a uma π estacionária. Pode até ser que nem tenha π estacionária. Essa é a diferença principal, que vai ser o que a gente vai querer entender. Tá? No caso S finito, se a sua cadeia é redutível e aperiódica, as probabilidades convergiam para a distribuição estacionária. E mesmo, independente dela ser aperiódica ou não, quando a gente fazia a média, né, isso aqui era o quê? Isso aqui conta, é uma coisa empírica, né, uma estatística. Eu observo até o tempo N e vejo quantas vezes eu visitei o estado I. É a proporção de tempo que eu passo no I. Isso aqui é o número de vezes eu estou dividindo por N. Para uma cadeia irredutível, a gente sabe que isso aqui converge para a distribuição, a única distribuição estacionária. Agora, quando S for infinito,
e pode ser que isso aqui convirja a zero para todo mundo. Porque você pode ter, a diferença principal é que agora, como você tem infinitos estados, é possível que todos eles sejam transientes. Quando S é finito, não pode, porque no transiente você fica só um tempo finito. Então, você não pode passar o tempo total é infinito e passar um tempo finito em cada estado, se só tem um número finito de estados, né? Mas quando você tem infinitos estados, você pode gastar um tempo finito em cada um deles e tudo bem, não tem nenhuma inconsistência. Isso vai ser possível, como a gente vai ver agora. É possível que todos os estados sejam transientes. Essa é a principal diferença, mas não é a única. Tem duas diferenças importantes. Uma delas é essa. Tá? A gente vai olhar as duas. Tá? Uma delas é essa. Tá? Então, vamos lembrar, deixa eu só lembrar aqui a anotação, voltando a algo que já falei aqui em cima. Então, I transiente significa que a probabilidade saindo de I, de retornar a I, num tempo finito, é menor do que 1. Né? Ou seja, tem uma probabilidade positiva de você não voltar a I. E recorrente é quando a probabilidade de voltar é 1. Tá? A gente havia chamado esse número de ρ de II. Rho de II é isso. A probabilidade saindo de I, de você visitar I novamente. Lembrando que tal mais é quando eu pego o mínimo para N maior ou igual a 1. Eu devia ter escrito aqui, né? Tal mais I é o mínimo N maior ou igual a 1. Tal xn igual a N. Tá? Começa a contar, o maisinho é porque começa a contar no N maior ou igual a 1. Bom? É a primeira visita a partir do tempo 1. Se eu começar em I, então é a primeira, podemos pensar que é um retorno. Bom, então, quando I é transiente, a gente sabe que a probabilidade de você voltar pelo menos N vezes vai ser, bom, eu tenho que voltar uma, duas, né? Cada vez eu volto, repete a mesma coisa, é ρI elevado a M, né? Esse ρI é um número menor que 1, isso aqui decai geometricamente, o número esperado, o valor esperado dessa variável aleatória, para um exercício lá que você sabe, é a soma dessas probabilidades, então ela é finita. Né? Então, quando I é transiente, ela faz um número finito, o número finito de visitas, não só isso, mas o valor esperado também é finito, que era aquilo que eu mencionei antes, né? E estou recordando aqui como se demonstrava para que você veja que continua valendo aqui. Então, se for transiente, isso aqui é finito, essa série. E se for recorrente, isso aqui é infinito, porque você volta sempre, o número de visitas é infinito, o valor esperado também é infinito. Então, a gente tem aquele teste de que falamos antes, que é bastante útil, e vamos ver alguns exemplos usando esse teste, tá? Um teste bem simples. Claro que requer você poder fazer uma boa estimativa dessa probabilidade. Então, vamos voltar primeiro, vamos olhar alguns daqueles exemplos que a gente colocou aqui antes, e vamos saber se eles eram todos irredutíveis, né, aqueles exemplos que falei, se é transiente ou recorrente. Essa é a primeira pergunta que a gente pode fazer, né, porque são muito diferentes. Uma coisa que é transiente é porque ele está indo embora, ele não vai voltar muito, vai voltar só um número finito de vezes. Então, não tem como você querer estabelecer uma distribuição estacionária fazendo a estatística dos retornos, porque ele só vai voltar um número finito de vezes. Essa estatística vai dar zero, né, no limite. Então, vamos olhar primeiro aquele exemplo que a gente falou, que era o passeio aleatório em Z, onde você vai para frente, para a direita, com probabilidade P, e para a esquerda, com probabilidade 1 menos P. E que a gente podia pensar como uma soma de variáveis independentes, I e D.
que é o mais 1 ou menos 1, são os passos. Né? Então, se você olha isso aqui, o xn, e você divide por n, fica xn sobre n igual x0 sobre n mais 1 sobre n vezes essa soma. Bom, agora você pensa em mandar n para infinito, né? Que é o que você está interessado. Então, quando n vai para infinito, esse primeiro vai sumir, porque o x0 está fixo, é uma variável aleatória, mas para cada sorteio ela tem um número, então quando mandar n para infinito, vai para 0. E o que acontece com isso aqui? Bom, você estudou lá no curso de cálculo das probabilidades 1, né? A lei dos grandes números, lei forte dos grandes números. É um teorema importante, é um teorema não trivial. Não sei se você viu a demonstração, mas ele não importa que você tenha visto a demonstração ou não. Ele é um teorema importante. A lei forte dos grandes números me diz que, com probabilidade 1, isso aqui converge ao valor esperado. Tá? O valor esperado de se 1 é P menos 1 menos P, ou seja, 2P menos 1. A média, o valor esperado, vai ser positivo se o P for maior que 1, vai ser negativo, maior que meio, vai ser negativo se o P for menor que meio, vai ser 0 se o P for igual a meio. Tá? Então, decorre imediatamente daí que se o P for maior do que o meio, o xn vai para mais infinito, com probabilidade 1. Né? Porque quando eu divido por n, está convergindo a uma coisa positiva. Então, não só ele vai para infinito, mas ele vai para infinito daquilo que se chama de forma balística, ou com uma velocidade, vamos dizer. Né? Porque ele converge, ele vai para infinito linearmente em n. Xn é da ordem n vezes alguma coisa. Positivo. Que poderia ir para infinito de forma muito mais devagar, mas não. Ele vai para infinito como uma constante vezes n. Se o p for menor que meio, é a mesma coisa, só que aí vai para menos infinito, porque esse número é menor do que 0. Né? Então, isso aqui vai para xn sobre n, vai para uma coisa negativa. Quando eu olho só o xn, vai para menos infinito. Tá? Então, se p não for meio, esse passeio é transiente. É bem mais do que transiente. A gente está vendo que ele tem esse comportamento que se chama balístico. Tá? Tá bom? Agora, sobrou o caso p igual a meio. Né? O caso p igual a meio, eu não sei nada, porque quando p igual a meio, esse número é 0. Então, eu estou dizendo aqui que xn sobre n converge a 0. Como ele converge a 0, eu não sei nada o que acontece sobre o xn. Xn pode estar passando pelo 0 muitas vezes, ou pode não passar, né? Porque poderia ter uma situação em que o xn crescesse como raiz de n. Aí, quando eu divido por n, né? Quando eu divido por n, vai a 0, mas xn não estaria indo para infinito. Né? Porque isso que a gente usou aqui é uma coisa mais forte. Então, pode não valer. Bom, então eu quero calcular, eu quero descobrir se ele é transiente ou não. E vou usar esse critério aqui. Afinal de contas, é fácil calcular isso aqui nesse caso. Então, eu preciso calcular Pn de 0, 0 e saber se essa série converge ou diverge. Né? Eu estou pegando 0 porque, como a cadeia é irredutível, basta eu pegar um estado qualquer. Estou pegando 0, só para... Tanto faz. Se eu botar um outro valor aí, não muda nada. Porque os passos são sempre os mesmos, não importa o mesmo tipo de passo, para a direita ou para a esquerda, com probabilidade de meio e meio. Todos os estados são a mesma coisa. Tá? Então, bom, se eu quero calcular isso que está aqui, quando n é ímpar, a gente já sabe que é 0, porque a cadeia é periódica, né? Eu passei aleatório, se eu começo num par, eu só posso voltar aos pares nos tempos pares. Eu só posso voltar ao estado que eu estou no tempo par, né? Porque ela é periódica no período 2. Então, só me interessa olhar os termos em que n é um número par. Então, n é da forma 2 vezes n. E eu quero calcular isso aqui.
Bom, quando você olha esse passeio, né, você pensa assim, eu tenho uma sequência, o passeio vai passando por um caminhozinho x0, x1, x2, etc, xn. Vamos dizer que isso é um caminho por onde eu fui passando o meu processo. Né? Então, significa que cada xi aqui difere do anterior por mais um ou por menos um. Porque em cada etapa, né, o meu processo ele pode ir para cima ou para baixo com probabilidade de meio e meio. Então, se isso aqui é o tempo. Então, qualquer caminho desse tipo, ele tem todos eles sempre a mesma probabilidade, porque eu posso ir para cima ou para baixo com probabilidade de meio e meio. Então, se eu faço N lançamentos, qualquer resultado possível tem a mesma probabilidade, 1 sobre 2N, porque são independentes. Né? Então, se você fizer qualquer caminho possível tem a mesma probabilidade. 1 sobre 2 elevado ao número de passos. Tá? Então, se eu tenho um caminho de comprimento 2n, ele tem essa probabilidade, 1/2 elevado a 2m. Né? Porque cada caminhozinho tem essa probabilidade. Então, eu preciso simplesmente contar quantos caminhos me trazem ao zero, ao ponto de partida. Né? Bom, para eu voltar ao ponto de partida, significa que o número de passos que eu faço para a direita é igual ao número de passos que eu faço para a esquerda, só isso. Né? Então, eu fiz 2M lançamentos da minha moeda honesta, a metade deu cara, a outra metade deu coroa, exatamente a metade. É só nessas possibilidades que eu vou estar exatamente aonde eu estava antes. O número de passos para um lado e para o outro tem que ser igual para poder voltar à posição inicial. Então, o número de possibilidades para isso aqui é 2M escolhe M, né? Eu tenho 2M lançamentos e eu tenho que escolher os M deles em que eu dei para direita, fui para a direita, e os outros M eu andei para a esquerda. Né? Então, fica, quem é 2M escolhe M, é isso aqui, né? A fórmula que todo mundo conhece, 1 sobre 2M. 1 sobre 2 na 2M. Então, o valor é exatamente igual a isso aqui. Bom, para ter uma estimativa disso, eu preciso ter uma estimativa do fatorial. E aqui é que entra uma estimativa super importante, que eu não sei se vocês viram, eu acredito que sim, né? Ela é fundamental, ela basicamente foi o argumento que De Moivre usou para o teorema do limite central, então, que é um teorema importante. Então, essa fórmula que o Stirling obteve, ela diz o seguinte, que n fatorial, quando n vai para infinito, ele é equivalente, nesse sentido que está aqui embaixo, duas sequências de números, eu vou dizer que elas são equivalentes no infinito, né? Quando n vai para o infinito, se a razão entre elas convergir a 1. Né? Então, esse termo aqui, esse símbolo aqui, assintoticamente equivalente. Quer dizer isso, a n sobre bn tende a 1. Então, a fórmula de Stirling diz isso, que n fatorial se comporta como essa constante que está aqui, essa constante ela é extremamente importante, porque ela que identifica que é a normal, no teorema central. Aqui eu tenho n elevado a n mais 1/2 e n a menos n. Tá? N fatorial, a gente sabe, cresce absurdamente rápido, tá? E a gente tá vendo aqui, você tem uma coisa aqui que decresce muito, mas esse aqui você tem n elevado a n, né? Então, n sobre e, o n está indo para infinito, certamente ganha muito, tá bom? Então, tá dando, você pode fazer uma fórmula mais precisa do que isso, porque, que mostra que isso é uma aproximação muito boa, tá? Você pode dizer alguma coisa sobre o erro e saber que ela é muito boa. Se você nunca viu essa fórmula, eu não vou demonstrar, porque isso aqui faz parte de, sei lá, probabilidade, cálculo de probabilidades 1, mas se você nunca viu como se demonstra essa fórmula,
se pode demonstrar de muitas maneiras, e você quer ver como se demonstra, eu recomendo que você olhe, por exemplo, existem muitos livros básicos que tem, o livro do Feller, volume 1, que eu coloquei como uma daquelas referências adicionais no curso, porque ele é um livro muito antigo, porém, ele ainda é muito útil, porque ele tem muitos exemplos que inspiram e ele tem muita coisa legal. Bom, ele tem a demonstração lá muito bonitinha, de modo elementar, né? Porque você pode fazer várias demonstrações dessa forma. Tá? Nós vamos simplesmente utilizar essa fórmula. Então, o que essa fórmula me diz é que se eu pegar aqui e substituir o 2m fatorial, o m fatorial, o m fatorial, pelo que me diz essa fórmula, eu vou ter alguma coisa equivalente. Tá? No sentido que a razão tende a 1. Então, eu simplesmente, como eu só quero saber se a série converge ou não, tá? Isso vai bastar para mim, tá bom? Então, eu faço essa conta, substituo, né? O 2m fatorial, pelo que me diz isso aqui, raiz de 2π, 2m elevado a 2m mais 1 meio, e n a menos 2m. Aqui embaixo eu tenho o m fatorial, porém eu tenho duas vezes. Então, eu tenho, em vez de raiz de 2π, eu tenho 2π. Em vez de m elevado a m mais meio, eu tenho m elevado a 2m mais 1, que são duas vezes. E eu tenho o n a menos 2m, porque eu tinha duas vezes também. E tenho aqui a probabilidade de cada caminho. Lembrando, isso aqui é o argumento, a parte combinatória, que conta quantos caminhos, e isso aqui é a probabilidade de cada caminho. Então, isso aqui é meio que uma coisa que tem a ver com a entropia, que nem na última aula a gente falava do Ehrenfest. E isso aqui tem a ver com a probabilidade de cada um. Bom, enfim, você faz a conta, fica isso que está aqui. Aí você vê que tudo se cancela muito bem, exceto, né, o n a menos 2m vai cancelar, 2 na 2m, você tem aqui, né, o que você tem que cuidar são as potências, aquilo que vai para infinito, né? Então, você tem m elevado a 2m mais meio. Aqui você tem m na 2m mais 1. Então, vai sobrar um raiz de m. O e vai embora, vai cancelar, né? E tem o 2 para cuidar. 2 elevado aqui em cima, você tem 2m mais 1 meio. Aqui você tem um meio, né? Você tem 2 elevado a 2m mais meio, 2 elevado a 2m mais 1, né? E aqui você tem o 2 na 2m mais 1. Então, 2 na 2m vai embora com esse, sobrou um 2. Mas aqui você tem um 2 que vai cancelar com ele. Então, 2 não vai sobrar nada, mas isso não era importante. Vai sobrar nenhum. Vai sobrar exatamente isso que está aqui. 1 sobre a raiz de π, 1 sobre a raiz de n. Então, não importa muito que... Aqui não importa muito o raiz de π. Importa que é uma constante vezes 1 sobre a raiz de m. E você sabe que a série 1 sobre a raiz de m é uma série divergente, né? Sempre que a potência aqui for menor ou igual a 1, vai ser divergente. Então, você obteve que, na dimensão 1, o passeio é recorrente. Tá? Ou seja, se você está fazendo... Então, o que está dizendo? Você está fazendo um passeio aleatório em dimensão 1, que vai para a direita para a esquerda, com probabilidade de meio e meio, você volta com probabilidade 1 à posição inicial. Quanto tempo você vai demorar é outra história, mas você volta. Tá? Por enquanto, só está dizendo que é recorrente, que volta. Pode demorar muito, mas volta. Né? É o que está dizendo esse teorema, que é recorrente. Recorrente só quer dizer que o tempo de retorno é finito. Agora, vamos tentar fazer a mesma conta em dimensão 2, né? Usando o mesmo método. Porque, afinal de contas, a gente tem como calcular essas coisas. Então, vamos olhar. Se eu estou olhando em dimensão 2, então, só me interessa olhar tempos pares, porque é periódico. Eu não posso voltar ao estado em número ímpar de passos. Então, para que eu esteja na mesma posição depois
eu comecei na origem, para que eu esteja na mesma posição, a origem, depois de 2m passos, significa o quê? Bom, eu faço um certo número de passos para a esquerda, eu tenho que fazer o mesmo número de passos para a direita. Eu faço um número certo de passos para cima, eu tenho que fazer o mesmo número de passos para baixo. Senão, eu não vou estar na mesma posição. Né? Agora, o número de passos que eu faço na direção X, né, do X, ou seja, para a esquerda ou direita, e aqueles que eu faço na direção Y, ou seja, para cima ou para baixo, é qualquer um. Eu posso ser que o meu passeio só anda num eixo, assim, fica andando assim. Pode ser que ele só fica andando assim para cima. Não tem importância. Eu tenho que contar todas as possibilidades. Né? Porque qualquer caminho que sai que tem 2m passos, cada caminho tem a mesma probabilidade. Que agora não vai ser o meio elevado a 2m, vai ser um quarto elevado a 2m, porque eu tenho 4 opções em cada movimento, eu tenho 4 opções, todas elas com a mesma probabilidade e são independentes. Então, se eu quero agora somar todas as possibilidades que me trazem na origem. Então, vamos chamar de J o número de movimentos que eu faço na direção do eixo X, na horizontal. Se J pode ser qualquer coisa, entre 0 e M. Mas o que eu sei é que se eu fizer J passos para a direita, eu vou fazer J para a esquerda. E dos que sobraram, eu vou fazer M menos J para cima e M menos J para baixo. Então, eu tenho 2M, eu tenho que dividir nesses 4 grupos, que tem J, né? J, J, M menos J e M menos J. É multinomial, né? O número de possibilidades é esse multinomial que está aí. Dos 2M, eu faço J para a direita, por exemplo, J para a esquerda, M menos J para cima, M menos J para baixo. Então, isso aqui é a contagem quando eu digo que eu faço J em uma das direções e M menos J na outra. E eu tenho que somar todos os possíveis J, porque, afinal de contas, eu tenho que contar todos os caminhos. Né? O objetivo é contar quantos caminhos eu tenho de comprimento 2m que saem da origem e retornam à origem no tempo 2m. Então, eu fico com essa soma aqui, com esse multinomial aqui, e 1 sobre 4 no 2m. Agora que tem um truque que é útil. Você pode multiplicar e dividir pelo m fatorial a m fatorial. Se você fizer isso, né? Aqui você vai ter 2m fatorial dividido por m fatorial a m fatorial, que vai dar esse número aqui. 2m escolhe m. E você vai ter aqui m fatorial, j fatorial, m menos j fatorial, m fatorial, j fatorial, 2 vezes. Então, isso aqui fica mais bonitinho, né? Fica m escolhe j, m escolhe j, somando j de 0 a m, 2m escolhe m, e 1 sobre 4 na 2m. É a conta que fica. Até aqui é igual, não tem nenhuma aproximação. Bom, agora você quer calcular isso, né? O seu objetivo é saber se a série converge ou não. Aí tem uma coisa que é útil, que você lembrar lá da combinatória básica da escola, que é o seguinte: se você pode observar o seguinte, M mais N escolhe R, pode ser escrito assim, a soma de 0 até R, de M escolhe J, N escolhe R menos J. O que essa fórmula quer dizer? Imagina, para você lembrar, essa fórmula, talvez, obviamente, pode ser que você não esteja lembrando, mas é uma coisa muito básica, né? E a gente vai usá-la. Tá? Uma maneira que você pode ver é o seguinte, imagina que você tem M mais N bolas, que só diferem na cor. Então, você tem, vamos dizer, M amarelas e N brancas. Tá? Você tem M mais N bolas, é o total de bolas. M são amarelas e N são brancas. E agora você vai escolher R bolas. Quantas possibilidades tem, né, para quantas amarelas e quantas brancas vai ter? Se você escolher, né,
dependendo quem seja o R que você escolha. Claro, se você escolher R maior do que o número de bolas amarelas, vai estacionar, só pode ter aquelas. Né? Tá bom? Então, o número de possibilidades é exatamente M mais que você pode fazer, né? Com isso aqui, M escolhe essa fórmula que está dita aí, né? Porque você vai escolher J das M e R menos J das outras. Né? Então, isso aí vai te dar M mais N, escolhe R. Quantas configurações você tem para a sua amostra? Você vai escolher R numa amostra M mais N, só que essa amostra é misturada, elas não são todas iguais. Né? Então, você tem que fazer assim. Bom, e aí se você pega essa formulinha e pega R igual a M, M igual a N igual a R, tudo igual, isso fica aquilo que a gente precisa ali. 2M escolhe M, soma disso que está aqui, né? Fica isso. Então, esse 2M aqui é constante, não tem J. Isso que está aqui é outro 2M escolhe M. Então, você obteve uma fórmula que simplifica a sua vida tremendamente. Você obteve que a probabilidade de retornar à origem no tempo 2m fica 2m escolhe m ao quadrado, 1 sobre 4, 2m. Agora, isso aqui é a estimativa que a gente fez antes, só que ao quadrado. Lembra? A gente fez essa conta aqui antes. Aqui. Agora é o quadrado. Então, vai ficar o quadrado disso aqui. Vai ficar isso. Equivalente, não é igual agora. Né? Porque eu estou usando estilo. Agora, essa série, a constante não importa muito, né? O que importa é a dependência de m. 1 sobre m ainda diverge. Então, sabemos que, mesmo em dimensão 2, esse processo que vai um passo para a direita, um passo para qualquer uma das direções, com probabilidade 1 quarto, 1 quarto, 1 quarto, 1, ele volta com probabilidade 1 tempo finito. Né? Então, é aquela história da pessoa do bêbado caminhando na cidade, em cada esquina, ele não sabe se ele tem que ir para um lado ou para o outro, vai ao acaso, mas ele consegue voltar para a casa dele. Né? Não sei quanto tempo, mas ele consegue voltar nesse sentido. Né? O outro, ele estava andando só na praia. Dimensão 1, ele só anda na praia. Né? É mais fácil, porque ele tem menos possibilidades para se perder. Aqui ele está num plano. Né? Vamos dizer que as ruas são totalmente cartesianas, tudo bonitinho, e ele vai, em cada esquina, ele resolve ao acaso, e aí ele volta ainda. Agora, é natural que você se pergunte o que acontece com dimensão maior, né? Porque quanto maior o espaço, mais fácil do passeio se perder, tem mais espaço para ele ir embora e não voltar, né? Tem pouco. Então, a pergunta que a gente agora quer ver o que acontece em dimensão maior ou igual a 3, tá? Então, vamos olhar isso, fazer uma continha também, e para ver que muda totalmente, que em dimensão... Então, isso é importante, porque o passeio aleatório mostra que tem essa mudança de comportamento na dimensão. Quando D for 3, já não vai ser verdade. Né? É como se você pudesse pegar esse 1 sobre raiz de m que eu tenho aqui e fazer de novo o mesmo argumento. Agora, essa dimensão 2, dimensão 3, elevado a 3, aí fica uma série convergente. Mas não é bem assim, a gente tem que fazer a conta para ver. Então, vamos olhar isso agora, para que a gente fique com esse exemplo mais ou menos completo, tá bom? É o que eu quero fazer agora, como eu tinha escrito separadamente, aí eu tenho que pular para outro aqui, outro slide, mas é a mesma coisa, tá? Então, eu só quero olhar esse exemplo, porque para a gente poder completar um raciocínio de uma classe, tá? Então, eu estou fazendo a mesma coisa,
Então, eu passei aleatório em Z3. Então, agora eu tenho 3 coordenadas, em cada momento eu tenho 6 opções, né? 2D é 6, e eu posso ir para um desses 6 vizinhos com probabilidade 1/6. Né? É a mesma. Então, se eu tenho x, agora eu tenho 3 coordenadas, x1, x2, x3, y1, y2, y3. Então, eu posso passar de um x para o y, com probabilidade de 1/6, sempre que o x e o y coincidem, diferem em apenas uma coordenada e diferem por 1. Né? São os vizinhos. Então, eu posso dar um passo na direção x de mais 1 ou menos 1, posso dar um passo na direção y de mais 1 ou menos 1, ou na direção z de mais 1 ou menos 1, usando x, y, z, com o conceito, não que está escrito aqui, mas os eixos coordenados, como a gente costuma fazer. Então, eu quero agora fazer uma conta parecida com o que a gente fez, né? Vamos usar o Stirling de novo, né? Porque a gente tem que fazer estimativo, e mostrar que, nesse caso, a série vai convergir. Se a série convergir, a gente está mostrando que o passeio em dimensão 3 é transiente. Se a gente sabe que em dimensão 3 é transiente, eu deixo para você pensar um pouco mais, né, e na próxima aula a gente conversa, caso não tenha ficado, que claramente é transiente em qualquer dimensão maior ou igual a 3, né? Porque você pode pensar, se você acrescenta uma dimensão, você simplesmente podia olhar o processo sem ele usar aquela coordenada, e se ali ele já tem uma possibilidade de não voltar, então, quando ele usa aquela coordenada, só aumenta a possibilidade dele não voltar, né? Porque ele, mesmo que você projetasse, ele continua... Bom, enfim, eu quero que você pense, em vez de ficar explicando totalmente agora. Vamos agora concentrar D igual a 3. E vamos mostrar que para D igual a 3, essa série aqui é convergente. Bom, se eu faço a mesma conta de antes, isso aqui é como antes, né? Porque cada caminhozinho de tamanho 2n, aqui eu mudei o n que eu tinha antes, eu estava chamando de m, agora passou a chamar n, né? Bom, enfim, cada caminho de comprimento 2n tem a mesma probabilidade, 1/6 elevado a 2n. Porque cada passinho tem 6 opções com probabilidade 1/6. São independentes. Então, se eu olho um caminho qualquer desse tipo, ele vai ter probabilidade 1/6 elevado a 2n. Então, a questão é saber quantos caminhos eu tenho. Tá? Então, eu tenho 2n passos e eu tenho que voltar à posição inicial. Ou seja, o número de passos que eu faço numa coordenada na direção para cima, eu tenho que fazer para baixo. Crescendo, eu tenho que fazer decrescendo, porque eu tenho que voltar à mesma posição. Então, podemos pensar que I é o número de passos que eu faço na direção da primeira coordenada, por exemplo. Então, eu vou fazer I para crescendo, eu tenho que fazer I decrescendo. J, o número de passos que eu faço na segunda coordenada, eu tenho que fazer J crescendo, J decrescendo. O restante, que vai ser N menos I menos J, eu faço na outra coordenada, e também eu tenho que fazer crescendo e decrescendo. Tá? O mesmo número. Tá? Aqui, I mais J é qualquer coisa entre 0 e N, né? Porque I é o número de passos na direção do eixo X. J, né, numa direção, então ele pode ser qualquer coisa, porque meu processo pode, inclusive, poderia ficar só num eixo, né, mexendo só uma coordenada. Né, mas, obviamente, isso seria uma contribuição pequena. Então, aqui eu estou colocando todas as possibilidades, estou simplesmente contando quantas possibilidades eu tenho para aqueles caminhos que vão mais 1, menos 1 em uma das coordenadas por vez. Caminhos são assim, né? Eu passo de um x para y só nessa situação. Quantos eu tenho que voltam à posição inicial? Então, é isso. Número de passos que eu faço na direção x
Para cima eu tenho que fazer para baixo. Na direção Y, para cima eu tenho que fazer para baixo. Na direção Z, para cima eu tenho que fazer para baixo. E esses números, o que eu sei é que a soma dos três é N, porque eu tenho que fazer N numa direção, N não, né? No sentido, não direção, mas dá para falar sentido. Tá bom? Mas ele pode ser qualquer. Bom, agora é um pouquinho mais complicada a conta, mas eu posso fazer uma coisa parecida do que eu fiz antes. Eu vou colocar um N fatorial aqui, multiplicar e dividir. Então, quando eu multiplico por N fatorial e divido, tá? Então, vamos dizer que eu faço... Peraí. Tentar ver se esse negócio me permite escrever aqui, né? Aqui, né? Eu vou botar aqui um N fatorial. Não mudei nada. Multipliquei e dividi, né? E aí eu faço o casamento do 2n fatorial no numerador com esses dois aqui. E ficou isso que está embaixo, né? 2n, escolhe n. Eu tinha aqui 1/6 na 2n. Eu vou escrever isso assim, 2 e 3. Tá? Então, o 2 eu estou botando aqui fora, o 3 eu estou deixando aqui dentro. Nota que só tem n aqui, porque eu tenho um quadrado aqui do lado de fora. Então, isso é 1/3 na 2n. E esses outros números estavam todos ao quadrado. O n fatorial ao quadrado, o i fatorial, o j. Então, isso que eu tenho aqui é exatamente igual a isso. Não mudei nada. Tá bom? Eu fiz assim. Por que está assim? Porque é um truque que funciona. Aí você olha isso aqui e esquece o 2 por enquanto. Se você não tivesse o 2 aí, você observa que essa soma seria 1, porque é a multinomial que você conhece. Probabilidades 1/3, 1/3, 1/3. Tá? Multinomial todo mundo conhece do curso de, sei lá, estatística e probabilidade. Então, se você não tiver o quadrado, aquela soma seria 1. Como você tem o quadrado, a soma fica sendo menor ou igual ao máximo, né? Porque você tem soma dos quadrados, soma quadrado, é menor ou igual, eu retiro o máximo e somo o resto. Quando eu somo o resto, a soma é 1, então fica menor ou igual ao máximo desses números que estão aí. Tá faltando aqui alguma coisa aqui. Não, tá certo. É porque eu chamei CN o máximo só do combinatório, eu deixei 1/3 aqui. Então tá tudo certinho, né? Então, porque para que eu vou deixar o terço? É uma constante. Tá bom? Então, isso que está aqui, quadrado, menor ou igual que o máximo, a soma dos quadrados é menor ou igual que o máximo vezes a soma, que é tudo maior ou igual a 0. A soma é 1, então ficou menor ou igual que o máximo. Tá? O máximo disso que está aqui dentro. Como essa parte é constante, eu deixei ali. E o CN é o máximo disso aqui. Bom, aí eu quero calcular esse máximo. Bom, você reflete um pouquinho e você pensa, né, quando você tem, como a gente viu antes, quando você tem só dividir em 2 grupos, a parte da combinatória que vai te dar o maior número é exatamente no meio. Você tem mais possibilidades. Tá? Aqui, quando você está dividindo em 3 grupos, a possibilidade, o que te dá o máximo, maior número de possibilidades, também é quando você tem os 3 grupos basicamente iguais. Como você tem dividindo em 3 grupos, cada um deles teria n dividido por 3. Né? Então, eu afirmo que CN é aproximadamente isso que está aqui. É claro que N não tem por que ser múltiplo de 3, mas você sabe que o fatorial não tem uma extensão, a função gama, para os não inteiros também. Né? Então, você deve interpretar isso aqui, se o N não for múltiplo de 3, como a função gama, essa que está aqui. Né? Que é uma função bonitinha que vai nos
quando x for n mais 1, ela é o fatorial de n. Senão, ela está no meio entre o fatorial de n e o fatorial de n mais 1, sei lá. E, então, ela se comporta do mesmo jeito. Tá? O que acontecer com 1, se a série converge ou não, vai acontecer inteiro ou não. Né? Porque a diferença entre ser inteiro ou não é 1 só, né? No máximo. Porque todo número tem 1 inteiro a uma distância, no máximo 1. Então, não vai fazer diferença quando a gente calculou essa razão aqui. Então, se você quiser, a coisa mais importante é que esse número Cn, ele se comporta como isso aqui. Tá? O que é isso? Qual é na multinomial? Eu acho que você já deve ter cruzado com isso, né? O fator multinomial, que o máximo fica quando são todos do mesmo tamanho, da mesma ordem. Né? Tá? Então, por enquanto, você aceita isso aqui. Tá? Depois a gente vai ver como provamos isso aqui. Agora, se eu aceitar isso aqui, bom, primeiro, talvez eu devia dizer alguma coisinha aqui, né? A função gama, né? Mas todo mundo conhece, imagino. Então, gama de 1, né? Essa função que está aí. O que é gama de 1? Quando x é 1, então é a integral de 0 a infinito de n menos t dt. Isso aqui todo mundo sabe que é 1. Aí, quando eu vou calcular gama de 2, então vai ficar integral de 0 a infinito. Aí, 2, então vai aparecer um t aqui, n menos t dt. Todo mundo sabe que isso aqui também é 1, né? Afinal de contas, é o valor esperado da exponencial de massa 1. Esse 1 aqui, você pode pensar que ele é fatorial de 0. Esse aqui, você pode pensar que ele é o fatorial de 1. Tá? Aí, quando você vai fazer gama de 3, né? Então, a integral de 0 a infinito, então vai ficar t ao quadrado, n menos t, dt. Você já está cansado de ter feito essa conta muitas vezes, imagino, em curso de estatística de probabilidade. Isso aqui é o segundo momento, né? E você integra por partes, se você quiser, e você vê que isso aqui é 2, que é o fatorial de 2. E assim sucessivamente, integrando por partes, sucessivamente, você verifica que quando você vai calcular essa função aqui, gama de n mais 1, ela vai te dar o fatorial de n. Mas essa função está definida também quando não é inteiro, né? E ela está interpolando entre um fatorial e outro fatorial. Por isso que eu não tenho por que me restringir exatamente a ser. Posso escrever aqui com a interpretação de que se não for inteiro, é gama de... É a função gama, só que vai ser gama de n sobre 3 menos 1. Não vai fazer diferença. Tá bom? Então, eu tenho... Vamos voltar aqui à nossa conta. Eu cheguei a essa conclusão aqui, né? Que o meu P2N de 0,0 está limitado superiormente. Lembra agora? Eu estou afirmando que vai convergir, então, por isso aqui. Né? Usando a multinomial, por isso aqui. Agora eu quero mostrar que esse negócio converge. Eu vou deixar essa verificação de estrela posterior e vou querer simplesmente primeiro ver que se eu tiver demonstrado isso aqui, então eu sei que vai convergir. Então, eu vou usar a mesma conta de antes, né? Se eu tiver demonstrado isso aqui, eu vou ter que o meu P2N de 0,0 vai ficar limitado. Aqui não é exato, mas é aproximado, porque aqui tem um aproximado, né? 2N escolhe N, 1 sobre 2 na 2N, 1 sobre 3N, e no lugar do CN eu coloco isso aqui. N fatorial dividido por N sobre 3 fatorial, N sobre 3, N sobre 3 fatorial. Aí eu vou e faço a conta, né? Usando Stirling de novo. 2N fatorial, N fatorial, N fatorial, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí eu vou lá e aplico Stirling. O Stirling, ele vale
para a função gama também, não só para o fatorial, porque é uma estimativa da função gama, de fato. Tá? Então, se você quer, não tem nenhum problema com o fato de não ser inteiro. Então, você vai lá e simplesmente substitui aquela famosa fórmula do Stirling que a gente falou em cada um desses lugares onde sobrar um fatorial, né? Então, desde 2n fatorial, substitui aqui. Aqui tem um fatorial que vai embora com um deles, só sobrevive um. Então, eu coloco aqui. Aí, depois tem esse outro aqui que sobrou, que é quando n sobre 3, só que tem 3 vezes. Então, eu boto raiz de 2π, n sobre 3, na n sobre 3 mais 1 meio, n a menos n sobre 3, só que está tudo elevado a 3. E tem a potência, que é potência de 2 aqui, do 3, que continua aqui. Aí faço a conta, né? Eu não estou muito preocupada com 2π, que não interessa, é constante. Vamos olhar as potências de 2. Aqui eu tenho 2 elevado a 2n mais 1 aqui em cima. Né? E aqui embaixo eu tenho, né, 2 na 2n. Então, né, esquece o mais 1, eu não vou me preocupar. O 2 na 2n aqui, 2 na 2n lá. Então, o 2 na 2n, esse aí vai sumir. Né? Aí eu tenho aqui as potências de n. Então, eu tenho n, aqui eu tenho elevado a 2n mais 1 meio. E aqui embaixo eu tenho na n mais 1 meio. Aí, sobrou um n lá em cima. E aqui eu tenho n na n sobre 3, mais elevado a 3. Então, é na n. Então, esse cara vai cancelar com aquele. Então, né? Vai sobrar esse n na 1 meio elevado a 3. Aqui. Que está aqui. Os z's vão embora também, né? Como vai ver, aqui você tem n a menos 2n. Aqui você tem menos n, aqui você tem outro menos n, porque tem n sobre 3, mas está elevado a 3. Então, exceto por uma constante aqui, que eu não estou me preocupando em dizer quem é, porque em termos de 2π, etc., não importa a constante. Uma constante vai ficar n na 3 meios. Né? Como a gente viu, em dimensão 1 deu 1 sobre a raiz de n, dimensão 2 deu n, agora n na 3 meios. Só que agora não é tão exato como antes. A gente fez uma aproximação mais por cento. Mas essa série é convergente, então a gente conclui que vai ser transiente se a dimensão for 3. Tá? Talvez eu deveria, para não ficar muito cansativo, eu deveria deixar para vocês lerem aqui como que eu demonstro, como se demonstra isso aqui, mas eu posso, porque eu sei que é cansativo esse tipo de argumento, fazer conta aqui, especialmente quando a gente não tem o quadro negro fazendo devagar no giz, né? Mas o importante é a ideia, né? Que a gente fez essa estimativa, e essa estimativa é importante, é que a ideia é simples, né? E uma vez que eu consiga demonstrar que o máximo, que é bem intuitivo, que o máximo é atingido no meio, né? O meio aqui significa 1/3, 1/3, 1/3, em 3 grupos, né? Uma vez que demonstrar isso, a conta é simples. Como que você demonstra isso? Bom, você pode fazer a seguinte conta. Bom, você quer mostrar, eu não quero que vocês fiquem meio apavorados ao fazer esse tipo de conta aqui, então eu vou só rapidamente indicar, e é o tipo da conta que é bom você olhar e fazer. Né? Mas deixa eu explicar, é simples. Tá? Então, meu objetivo é mostrar que se eu olhar I0, J0, são 3 valores, I0, J0 e N menos I0 menos J0, né? Eu particiono o N em 3 pedaços. O máximo, que dá mais possibilidades, para o número de possibilidades que eu tenho de particionar, é mais ou menos quando todos são próximos de 1/3. Eles não precisam ser igual a 1/3, porque 1/3 pode não ser inteiro, mas eles estão à distância 1 de 1/3. Então, é essencialmente o mesmo. Então, se eu quiser fazer isso, eu posso fazer a seguinte coisa, seguinte brincadeira. Imagina que I0 mais 1 seja maior ou igual que o J0.
Aí você vai e troca, né? Se você trocar o J0 que está aqui pelo 0 mais 1, né, você vai aumentar o denominador, vai diminuir esse número. O N fatorial está quieto lá, não está mudando. Vai diminuir esse número, certo? Então, se o I0 for maior ou igual, I0 mais 1 for maior ou igual ao J0, né, esse aqui fica menor ou igual a esse. Ou seja, já não é vantagem você ficar aumentando aqui, né? Porque ele perde para esse. Obviamente, vale a mesma coisa trocando J por I. Né? Também não é vantagem. Agora, você só tem que comparar com a terceira coordenada, que são 3 coordenadas. E vale a mesma coisa, porque o argumento é sempre o mesmo, né? Se o I0 mais 1 for maior ou igual a esse, que é quantos vão no terceiro grupo, né, que é esse número escrito assim, né? Então, se você tirar um desse grupo e botar aqui, né, vai ficar I0 mais 1 fatorial, e aqui vai perder 1. Esse número que está aqui, esse número que está aqui embaixo, vai ficar maior ou igual a esse, portanto, o denominador, está no denominador, 1 sobre vai ficar menor, né? Porque você está multiplicando por um número maior. Então, é imediato. Isso aqui implica, da mesma forma, vale se você comparar a terceira coordenada com a primeira. Em todos eles, o argumento é o mesmo. Se você troca no denominador um valor por outro maior, né? O número vai ficar menor, porque está no denominador. Tá? Então, se você examinou todas as possibilidades aqui, se você examina tudo isso e está dizendo que em todas essas situações, quando você puxa num extremo, ficar mais diferente dos demais, diminui, né? Você conclui que se você olhar o ponto de máximo, vai valer a interseção dessas duas restrições. O J0 tem que estar entre o I0 menos 1 e o I0 mais 1, e a terceira coordenada também está presa entre... A terceira coordenada é esse cara, N menos I0 menos J0, entre I0 e I0 mais 1. Isso significa que eles diferem no máximo 1 e que está próximo de 1/3, porque tem essa desigualdade aqui. Tá? Então, está dizendo aquilo que a gente falou de forma não muito precisa, que I0 é basicamente N sobre 3, J0 também, e, portanto, N menos I0 menos J0 também. Então, isso mostra que, em dimensão 3, o passeio aleatório simples, isso aqui se chama, a gente usa essa palavra simples, eu acho que falei lá no começo, na nota, mas eu não falei oralmente hoje. Passeio aleatório simples é um nome que se dá para esse passeio, que em cada etapa eu posso fazer um passo de tamanho 1, de tamanho 1, em uma das coordenadas, eu tenho 2D passos, todos eles com a mesma probabilidade, 1 sobre 2D. Então, isso se chama passeio aleatório simples, simétrico também. Às vezes se põe simétrico, mas às vezes já o simétrico está envolvido. Então, a gente mostrou que ele muda de comportamento na dimensão 3. Esse é um fato extremamente importante, e a conta que a gente usou para mostrar que muda de comportamento envolve Stirling, envolve um cálculo, assim, nada muito sofisticado, né? Mas a gente teve que fazer algumas continhas. Eu recomendo que vocês revejam essas contas, né? Porque elas são simples, mas envolve várias coisas, então é interessante rever. E na próxima aula a gente vai retomar esse assunto, vai falar de um outro método para determinar se é recorrente ou transiente, tá? Porque esse fato que você pode ter agora, né? Um passeio aleatório, uma cadeia de Markov, em que todos os estados são transientes, é a novidade, né? Esse aqui foi o primeiro exemplo. A gente já tinha falado do outro lá, mas era do balístico, mas esse é um exemplo que mostra isso de forma mais, assim,
sei lá, é mais exemplar, vamos dizer, tá bom? Então, na próxima aula eu vou retomar essa questão do transiente recorrente, mas eu sugiro que vocês revejam essa parte, porque, se for o caso, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, rever alguma coisa desse cálculo aqui, que não, conceitualmente não tem muita coisa, mas tem algo, né, que envolve várias coisas, de contagem de caminhos e tal, então eu sugiro que vocês leiam com calma e a gente reveja também na próxima aula esse exemplo. Tá? Então, eu vou interromper agora a gravação e a gente pode, tem uns minutos aí para